Olá, pessoal. Meu nome é Ian. Estou aqui para mais uma aula da nossa preparação para consagração, né? De acordo com o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignion de Montfort. Então, vou começar me apresentando, né? Acho que a maioria não vai me conhecer. Como eu falei, eu me chamo Ian, eu tenho 29 anos. Participo aqui com os meninos do podcast do Santa Zoeira, aqui do Santa Carona, então estou falando de casa, né? Sou casado com a Karine, para quem quer conhecer a família, né? Caravana de onde, né? Sou casado com a Karine, tenho 2 filhos pequenos, o Bento e a Eva. E é isso. Uma primeira observação já, vou falar uma curiosidade aqui, né? Sou consagrado, de acordo com com o método aqui, né? A consagração de São Luís Maria Grignion de Montfort, desde 13 de maio de 2015. Então, a consagração já é de muito tempo, mas que vocês vão perceber que umas características dentro do que eu vou passar e dentro até do meu modo de ver, né? Vocês vão, passaram as irmãs por aqui, passou o padre e tal, passou outra pessoa e tudo. São pessoas que você olha e você até imagina, pô, esse aí deve ser consagrado, né? Olhando pra mim, às vezes você pensa, pô, esse cara não é consagrado não, esse aí não é nem católico, não tem nenhum sinal e tudo. Mas com toda a naturalidade, né? A gente tá aqui pra falar exatamente disso, né? Quais que são as características dessa verdadeira devoção à Nossa Senhora. É por isso que eu quis começar aí me apresentando e falando dessa curiosidade, né? Faz muito tempo que eu sou consagrado e às vezes a maioria das pessoas que convivem comigo nem saibam, né? Não tem problema, né? O que importa é que Nossa Senhora saiba que a gente esteja fazendo bem o dever de casa, né? Da consagração. Bom, mas vamos lá então, né? Começar a nossa parte prática aqui dessa aula sobre essas características da verdadeira devoção à Nossa Senhora. Então, vou tentar ser o mais direto possível, para a gente também aproveitar o tempo, né? E já vou começar direto com uma primeira característica, né? A gente deve ter muito claro na nossa cabeça, quando a gente quer se consagrar a Nossa Senhora, ter muito claro que essa verdadeira devoção, ela passa por uma dupla característica que a gente tem que ter na nossa vida espiritual como um todo. Mas a partir do momento que a gente busca uma consagração, e a gente busca uma consagração mais profunda, como é essa consagração pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort, a gente deve fazer as coisas, né, com mais intensidade. É como se a gente estivesse com mais curiosidades. Vocês vão ver que São Luís, para quem já leu o tratado e para quem estiver lendo, né? Ele vai falar que a gente vai estar vivendo bem, vai estar dando pleno cumprimento para as nossas promessas do batismo, né? E isso acontece na igreja em diversos outros lugares, né? Pô, isso daqui é só vivendo bem as promessas do batismo, que a nossa missão de batismo é que a gente está vivendo bem e tudo. Quando a gente procura uma consagração por meio dessa consagração, né, de São Luís Maria Grignion de Montfort, também a gente está só querendo dar pleno cumprimento nessa dupla promessa do batismo. Mas a gente tem que ter essa dupla, né, finalidade que eu falei bem claro na nossa cabeça, que passa por 2 pontos. Uma devoção à Nossa Senhora que tenha, primeiro, uma piedade de crianças e, em segundo lugar, uma doutrina de teólogos. Então, eu vou tentar destrinchar isso daqui pelos próximos minutos um pouquinho mais, né? Falar de exemplos, né? Como fazer essa devoção, características boas de como levar essa consagração, características ruins, o que a gente não deve fazer, o que a gente deve evitar nessa consagração, tanto de nossa parte quanto das pessoas que estão ao nosso redor, né? Enfim, por aí. Mas eu queria deixar esses 2 pontos aí marcados na nossa cabeça, né? Porque é um problema que a gente tem no Brasil de catequese, né? Às vezes a gente sobra boa vontade e falta seriedade, né? A gente se converte, fica muito feliz, assim, pô, vou falar de Deus para as pessoas e tal, e vai só no entusiasmo, né? Não, Deus, o amor de Deus e tudo, a consagração à Nossa Senhora é muito bonita e tal. Mas alguém pergunta, pô, por que eu vou me consagrar para Nossa Senhora? Por que eu tenho que fazer isso? Eu não posso viver essa consagração sem me consagrar à Nossa Senhora? A gente tem que saber responder, né? Aparentemente sim, mas será que não? Será que é bom? Será que é por aí? Então por isso que a gente tem que ter uma boa resposta, né? Uma boa formação sempre, né? Como diz São Pedro, né, na sua epístola, né? Estar sempre prontos a responder a todo aquele que nos perguntar a razão da nossa esperança. E a razão da nossa esperança passa por Nossa Senhora. E das devoções à Nossa Senhora que eu conheço, das consagrações à Nossa Senhora, essa daqui é a melhor disparada, assim. Acho que é a mais próxima do ideal, né? Pra também não ser tão ortodoxo, né? Então, vamos lá. Como eu falei, né? É importante a gente rezar, mas a gente também tem que conhecer o caminho, né? Tem que saber da razão da nossa esperança. Tem muita piedade, mas também tem muita doutrina. Eu até brinco, né? A gente escuta dos mais velhos, né? Dos antigos, né? De boa intenção, o inferno está cheio, né? Então vocês vão ver que tem algumas características aqui de pessoas que se dizem devotas de Nossa Senhora, que estão mais próximas da parte de baixo do que da parte de cima da tabela, né? Se for parar para ver, acho que o caminho nem é tanto por aí, né? Então já vou começar direto aqui sobre essas características da devoção à Nossa Senhora, já que eu brinquei com isso, né? Eu vou começar falando dos sinais, assim, errados, né? Que São Luís, lá no capítulo 3 aqui do tratado, ele falava de uma falsa
uma falsa devoção a Nossa Senhora. Então, isso está tudo lá no capítulo 3. Quem estiver lendo aí pode até acompanhar por lá. Vai ser basicamente a bibliografia aqui desse tempo que a gente falar, né? Capítulo 3, escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. E aí começa, né? A gente vai falar até lá no capítulo 4. Então, eu vou parar, na verdade, no capítulo 5, então eu vou falar até o capítulo 4, né? Mas então, beleza, ele vai dar alguns sinais, né, do que essa verdadeira consagração tem de bom, mas começa exatamente falando do que pode ter de ruim aí, tanto na vida dos cristãos em particular, mas como dos colegas, né, de quem tá próximo. Então, vou começar a destrinchar aqui, né? Vou fazer os chipinhos, né, de devoções à Nossa Senhora que a gente pode conhecer, né? São Luís coloca que uma primeira falsa devoção, que ele nomeia lá, seriam os devotos críticos. O que são os devotos críticos? O que ele vai chamar de devotos críticos? A primeira coisa que a gente deve evitar, né? Então, são aquelas pessoas que são como eu falei, né? A gente tem que ter piedade de crianças, doutrina de teólogos. Tem gente que não tem a piedade de criança, é só a doutrina que nem é de teólogo, né? É a doutrina, eu acho que de chatólogo, né? Que é tão intelectual, assim, que chega a ser intelectualista, né? E fala, não, mas a gente, né, não precisa também acreditar em tudo, todas essas aparições de Nossa Senhora, ou então não precisa acreditar em nenhuma. E realmente, não é obrigado a acreditar, né? Mas não é obrigado, porque não é um dogma de fé exatamente cada aparição de Nossa Senhora. Eu não vou entrar nesse ponto aqui, mas todas as aparições de Nossa Senhora não são dogmas, né? Mas a devoção a Nossa Senhora, sim. Então, a gente, sem amar Nossa Senhora, a gente não vai entrar no céu, né? Mas quando tem esse devoto crítico, né, que fica falando mal das pessoas que às vezes fazem uma consagração a Nossa Senhora, uma coisa que você vai ver aí pelo caminho, pessoas às vezes muito bem intencionadas, vão estar lá na sua paróquia, lá na sua igreja, e vão falar, pô, mas tá usando ali a cadeiazinha, né, a correntinha lá da consagração, enfim, não tinha necessidade disso, não sei para que fazer essa consagração. Esses são os devotos críticos. Então a gente deve evitar esse tipo de comportamento em nós mesmos e rezar para as pessoas que fazem isso, para que Deus também os converta, né? Para que dê também um pouquinho da piedade de crianças, de pureza de coração para essas pessoas, né? Eu já vou até fazer uma observação aqui, hein? Quando São Luís ele vai descrevendo esses tipos de pessoas, né, esses tipos de devotos, de falsos devotos, né, depois dos exemplos de verdadeiros devotos, vocês vão perceber que, principalmente os falsos devotos, no momento atual da vida de vocês, nada disso vai fazer sentido. Mas com o passar do tempo, então eu já posso falar aqui de 8 anos já, né, falando sério, de 8 anos já de consagrado, né, tem um momento ou outro que alguma coisa encaixa na nossa vida. Então, assim, não trata como se fosse uma coisa, um problema de lá, não. Tá do seu muro pro lado de dentro também, tá? Às vezes não tão aparente, mas toma cuidado, né? Tem que ter isso claro na cabeça para não deixar tomar conta, né? E também não ficar sempre pensando, nossa, isso nunca vai me acontecer. Vai acontecer sim, uma hora ou outra acontece, né? Beleza, esses são os primeiros tipos de devotos, né? Os segundos devotos, que São Luís caracteriza, né, como sendo um falso devoto de Nossa Senhora, é o que ele chama de devotos escrupulosos, que são aquelas pessoas que, cheias de boa vontade, que justamente por amar muito Nosso Senhor Jesus Cristo, acham que fazer uma consagração, de entregar tudo nas mãos de Nossa Senhora, que é o que a gente faz com essa verdadeira devoção à Santíssima Virgem, nessa consagração. A gente entrega tudo nas mãos de Nossa Senhora. Então as pessoas podem julgar que, nossa, mas isso é um exagero. Não pode fazer tudo assim para Nossa Senhora, porque e Jesus, onde que fica na história? Então, assim, a pessoa não percebe, né, que a pessoa não tem uma boa formação, né? São os devotos escrupulosos, né, que eles usam um bom motivo ali, que é o amor a Jesus Cristo, mas para tentar diminuir a devoção a Nossa Senhora. Então é o que eu brinquei, né? De boa intenção, o inferno pode até estar cheio, né? Mas a gente não vai colaborar com isso, né? Na verdade, não tá cheio nem de boa intenção, né? O ditado tá errado em si só, né? Mas, enfim. Esses devotos escrupulosos podem, tanto quanto os primeiros, serem tipos de pessoas que nos afastam um pouco do sentido da consagração, que é de viver bem as promessas do batismo. Então, a da nossa santidade do apostolado. O que a gente tem que fazer diante desse tipo de pessoa? Principalmente, né? Os críticos, os escrupulosos. Dar um bom exemplo. Então, se a pessoa fala mal de nós, né? Seja porque a gente, sei lá, fez a consagração, às vezes a pessoa usa uma camisa de Nossa Senhora e o outro fala mal por causa disso. Ou então a pessoa fala que, nossa, mas você parece que dá mais valor a Nossa Senhora do que a Jesus. Em vez de a gente ficar apelando para o embate, para a doutrina, né? Seguir o exemplo do Scott Hahn, né? Em um dos seus livros, ele coloca que ele ia ajudando a Kimberly a se converter, né? Scott Hahn do Banquete do Cordeiro, o autor famoso, e a Kimberly Hahn do Amor que dá vida, né? Então ele fala que quando ele queria ajudar ela a se converter, ele foi pela pedagogia do amor. Foi um conselho que ele escutou do diretor espiritual dele. Então, a gente não tá falando do nosso cônjuge, na maioria das vezes, né? Espero que não, né? Mas, mesmo com essas outras pessoas também,
o exemplo, né? O amor, né? A gente ensinar pelo amor. A pessoa pode falar mal da gente, mas a gente vai estar rezando por ela e dando bom exemplo. Para que o nosso bom exemplo seja a semente que um dia vai fecundar no coração dessas pessoas, para que eles deixem de ter essa falsa devoção e sejam, né, verdadeiros devotos de Nossa Senhora, né? Vamos para o próximo, né? Terceiros devotos, né, descritos ali por São Luís, né? São os devotos exteriores. Aí aqui eu quero fazer uma observação extra para quem tá assistindo essa aula aí, né? Não sei como que tá isso hoje, hein? Eu confesso que assim, tinha um tempo que eu não participava dessas formações de consagração à Nossa Senhora. Já pós-pandemia é a primeira, né? Então, assim, já tinha 3 anos aí, pelo menos, que eu não ajudava. Antes eu ajudava mais. Mas quando eu me consagrei, tinha pouca gente que conhecia. Mas um pouco tempo depois ficou bem conhecido, né? A consagração à Nossa Senhora. E muita gente queria se consagrar pelas práticas exteriores. Então, tinha gente que queria se consagrar à Nossa Senhora só para usar a cadeiazinha, né? Só pra usar a correntinha aqui. Aí tinha gente que passava a cadeia na cintura. O outro colocava no tornozelo. Enfim, aquela coisa, né? Aquela loucura, né? E camisa de Nossa Senhora, e terço no pescoço e tudo, né? Isso é o que São Luís coloca negativamente como os devotos exteriores, que eles estão mais preocupados com o sinal exterior, com aquilo que eles querem demonstrar, do que com aquilo que interiormente eles estão vivendo. Então essa é a crítica que São Luís faz, é o primeiro exame de consciência que a gente tem que fazer, né? Pô, tô me consagrando a Nossa Senhora pelo método, né, de São Luís. E eu posso usar alguma coisa, mas eu posso, não sou obrigado. Então eu, por exemplo, não uso nenhum sinal exterior extra, assim, né? Tanto que São Luís, quando ele coloca lá no final do capítulo 3º, que é onde eu estou usando aqui, né, onde eu estou usando de bibliografia, ele fala que a gente pode usar as algemas, as cadeias ou o escapulário. Então eu sou muito mais do escapulário, né? Mais discreto, passa batida ali, ninguém estranha, não fica dando... Eu prefiro, não acho a coisa mais discreta, combina melhor, né? Eu conheço muita gente que não usa, né, sinal exterior nenhum, né? E isso não torna a consagração nem menor e nem maior. Então a gente não é obrigado, porque o São Luís deixa isso em aberto. Ele sugere que usa, mas da mesma forma que ele sugere que usa, ele não está obrigando. Então você pode usar ou pode não usar, até porque a sua consagração não é para o São Luís, é para Nossa Senhora. O São Luís só deu um método, né? E o método dele é uma sugestão. Então, pensa assim, né, que quando São Luís foi te orientar, né, ele falou, olha, no máximo, se você quiser, você usa. Então ninguém é obrigado a usar nada, né? E para os devotos exteriores, e principalmente para quem pensou em fazer essa consagração pensando nisso, acho que um bom método, né? De falar, pô, tô pensando em fazer essa consagração mais para usar a cadeia. Então o que vai ser uma primeira coisa que eu vou entregar para Nossa Senhora, né? Já que a gente entrega tudo, né? Vou entregar agora essa minha pequena vontade aqui, né? Eu vou entregar essa minha vontade de ter um sinal exterior e não vou usar nada. Vou usar nada. Quando eu estiver mais desapegado, aí sim eu arrumo uma cadeia, um escapulário, alguma coisa eu coloco, né? O escapulário sempre é bom usar, né? Mas enfim. Se não quiser usar nada também, fica à vontade, né? Tomar cuidado para que nós não sejamos esses devotos exteriores. O quarto, né? Os próximos devotos que são indicados aí por São Luís como falsos devotos, né? São os devotos presunçosos, que são aqueles que a gente pode chamar aí, né? De pecadores, mas sem vergonha, né? Que eles acham que, assim, eles são presunçosos no seguinte sentido, né? Falou, mas eu já fiz a consagração à Nossa Senhora, tudo de bom que eu fiz, já tá nas mãos de Nossa Senhora, então quer dizer que agora Nossa Senhora já me salvou. Então agora eu posso dar uma relaxada, não precisa também ser tão exagerado assim, posso dar uma tranquilizada, não precisa rezar o terço tanto assim, rezar o rosário, às vezes pode rezar um terço, nem precisa rezar o terço, reza só uma dezena, às vezes nem uma dezena, reza só uma... Porque no fim eu já entreguei tudo pra Nossa Senhora e ela não vai me deixar morrer em pecado mortal, né? Porque também eu já consagrei tudo a ela, né? Já tá tudo consagrado, Nossa Senhora. Então... esses são os devotos presunçosos, né? Que julgam que porque já fizeram alguma coisa, porque têm fé e realmente podem ter fé, acabam desleixando aí das suas vidas, né? Então, é o que eu disse, né? Às vezes isso aqui pra nós pode parecer um absurdo, né? Mas em um determinado momento da vida pode ser que você pare e pense, também eu já rezei tanto terço na minha vida, hoje eu vou rezar só 3 mistérios do terço, não vou rezar o terço inteiro. Essa também não vai dar tempo, vou ter, sei lá, 10 minutinhos aqui, não vai dar pra rezar o terço. Também vai rezar só 3 mistérios, eu rezei tanto. Nossa, paga a conta lá. Aquele dia eu rezei 2, pega 2 mistérios. Algum momento da vida pode passar por isso, né? Enfim, que não nos aconteça isso, né? Que a gente lembre-se, né? Você que tá ouvindo aí, lembremos-nos, né? Porque eu me incluo nisso também. Sempre do exemplo desses devotos presunçosos. Vamos lembrar da parábola de Jesus, né? Que ele fala do dono da vinha, né? Que ele sai e deixa a vinha na mão dos seus servos ali, né? E quando ele volta... ele encontra lá eles matando o filho do patrão, né? E aí pegam ele e falam, nossa, né? Agora saiu e eles vão voltar e vão ver que eles acabaram com tudo, né? A gente não sabe a que horas o Senhor vai voltar, né?
A gente não sabe a que horas o Senhor vai voltar para nos julgar. E ainda que a gente tenha feito tudo bem, a gente tem que saber que Deus, além de misericordioso, ele é justo. Então, às vezes, a gente pode estar fazendo tudo, mas é nessa mentalidade protestante, né? Que no fundo nada mais é do que isso, né? Salvo somente pela fé. Não, para nós não é só fé, mas também não é só obras. É fé e obras. Fé e obras. Não é ou, né? Fé e obras. As duas coisas, né? Então a gente tem que ter isso bem claro na cabeça, né? Quinto tipo de falsos devotos são os devotos sanguíneos. Brincadeira, né? Devotos inconstantes, que São Luís coloca, né? Mas são, como a maioria das pessoas que estão ouvindo e gostam dos temperamentos, né? São os devotos que são mais sanguíneos mesmo, que eles começam todo tipo de devoção, né? Aquela devoção a São Luís Maria Grignion de Montfort. Vai lá e se consagra e começa e tal, e depois pensa, nossa senhora, vai dar muito trabalho esse negócio e tal. Rezar Estela Maris, né? Nossa, isso vai dar trabalho e tudo, não vou fazer isso não. Aí começa a se preparar para a consagração, mas chega no dia pensa, usa um bom tipo aqui de desculpinha, né? Um escrupuloso, né? Acho que eu não tô preparado ainda para me consagrar. Não fiz uma boa preparação, vou me consagrar na próxima. Aí depois vai e conhece uma outra consagração. Tá chegando mês de julho, né? Então, quer dizer, chegou o mês de julho recente agora, aí tá chegando a festa de Nossa Senhora do Carmo, fala, não, eu vou fazer a imposição do escapulário. Nunca fiz, agora eu vou fazer, fica empolgado, aí faz a imposição do escapulário. E depois vai, tá lá em casa, escapulário geralmente é bem frágilzinho, escapulário arrebenta, também não vou usar isso mais não. Não, deixa pra lá. Né? Esses são os devotos inconstantes, né? Começam tudo e não terminam nada, né? E na nossa vida isso acontece o tempo inteiro, hein? Quantas devoções nós já não começamos no decorrer da nossa vida e nós as abandonamos, às vezes esquecemos. E o ideal seria que elas só parassem no momento da nossa morte, né? Porque até a gente morrer, a gente tá sempre numa subida, né? Sempre num caminho, né? Só com a morte é que a gente alcança essa glória, né? Do céu. Próximo tipo de devotos são os devotos hipócritas. Então, parecem um pouquinho ali com os presunçosos, mas eles são um pouquinho piores, né? Porque são hipócritas, né? Eles cobrem os seus pecados com a devoção à Santíssima Virgem. Então, são pessoas que, no fundo, são pecadoras, mas que fizeram a consagração à Nossa Senhora e na aparência, né? Junta ali um pouquinho dos presunçosos com os exteriores, né? Na aparência, continua usando a cadeiazinha, não se confessa, mas continua usando a blusa de Nossa Senhora, não reza o terço, mas continua com o terço no pescoço, ou então no braço, né? Assim, com uma pulseirinha e tudo. Esses são os devotos hipócritas. São aqueles que só têm sinais de piedade, mas que no fundo não tem piedade nenhuma, né? E obviamente não teve também a doutrina, né? Porque se tivesse, ia saber que isso não ia valer de nada, né? Ia mais atrapalhar do que ajudar, né? Por último, o sétimo tipo aí dos falsos devotos que São Luís nomeia são os devotos interesseiros. E esse é o maior risco que a gente corre, hein? Ele deixou por último, eu acho que é o que a gente mais comete, né? São aqueles devotos que só lembram da consagração quando a gente tem que pedir alguma coisa para Nossa Senhora. E geralmente lembram de um modo negativo, né? Porque quando a gente faz a consagração, a gente entrega tudo nas mãos de Nossa Senhora. Tudo que a gente tem, tudo que a gente é, os bens materiais, os bens espirituais. Entregamos a nós mesmos, entregamos o nosso corpo, o nosso ser, o nosso tudo nas mãos de Nossa Senhora. E aí a gente vai pedir alguma coisa para Nossa Senhora e pensa, Nossa Senhora, preciso pedir tal coisa para Nossa Senhora, né? E aí fala, mas eu já consagrei tudo a Nossa Senhora, então assim, me ajuda, né? Me ajuda. Mas por outro lado, quando a gente tá lá num momento que Nossa Senhora tá precisando de nós, né? Pô, sei lá, algum protestante falou mal de Nossa Senhora, a gente precisa desagravar isso, né? Pra agradar Nossa Senhora, né? Até como diz as palavras aí. Então a gente precisa desagravar isso, a gente não faz, a gente só lembra da consagração quando a gente quer pedir. Para dar graças, a gente nunca dá graças, né? Eu lembro até de uma historinha a minha mãe, ela tem um costume assim em casa, né? Que é o seguinte, sempre quando perde alguma coisa, ela fala, não, se a gente rezar Salve Rainha até mostrar-nos, Nossa Senhora vai mostrar onde que tá o negócio e a gente vai achar. Tipo, perdi a chave do carro. Então reza Salve Rainha, tá? Aí quando a gente fala mostrai-nos, a gente não fala o Jesus, né? Fala mostrai-nos pensando na chave do carro que a gente perdeu e Nossa Senhora vai nos ajudar a encontrar a chave, né? E aí minha mãe brinca comigo, né? Brincou várias vezes já, né? Falou, eu já rezei tanta Salve Rainha até o mostrai-nos, só que depois que eu acho, eu esqueço de terminar a Salve Rainha, né? Que deveria ser o passo normal, né? Agora que eu encontrei, eu rezo a Salve Rainha inteira, né? Pra mostrar que ela... Pra agradecer, né? Que ela me mostrou o que eu tava procurando e mostrar pra ela que eu sou grato, né? Obrigado, né? Agora eu termino de rezar porque você me ajudou, também vou te honrar, né? Então, esse é um problema que 99% das pessoas caem, né? Que é de ser esses devotos interesseiros, né? Eu tô tratando aqui da devoção à Nossa Senhora, mas isso serve também, obviamente, com o próprio amor a Deus, né? Quantas vezes nós rezamos a Deus pedindo uma graça e quando a gente alcança a graça, a gente esquece de agradecer, né? Então, esse é um mal que passa pela nossa vida, que muitas vezes a gente não percebe.
e que às vezes a gente se permite cair nele por ir fazendo pequenas concessões. Pequenas concessões. Não, pô, pra pedir eu vou rezar um rosário. Pra agradecer eu vou rezar um Ave Maria. Aí depois, né, pra rezar um Ave Maria, parar de rezar nada na hora que a gente tá agradecendo é um pulo, né? A gente faz pequenas concessões quando vê não tá fazendo mais nada. Então, o grande risco que a gente corre, por isso que São Luís vem nos orientar a respeito disso. Então, assim, até aqui a gente fez uma introdução das características da verdadeira devoção, que é essa daqui, né, guiada por São Luís do livrinho, do que não fazer. Do que não fazer. Então, aqui a gente fez uma grande introdução do que seria uma falsa devoção a Nossa Senhora. Para que agora sim a gente possa entrar nessa verdadeira devoção a Nossa Senhora. O que seria essa verdadeira devoção, né? Então, vou fazer uma breve pausa aqui, né? Também para ver se tá todo mundo assistindo, né? Que eu vou fazer um teste aqui, né? Quem tá assistindo, mandar uma mensagem, um comentário lá pro Gian, né? Porque eu vou contar uma historinha aqui de um santo que no século passado, né? Quando a gente teve a proclamação da primeira doutora da igreja, né? Que foi Santa Teresinha, né? Foi a primeira doutora da igreja, né? Proclamada pelo Papa, né? Aí chegaram no São José Maria Escrivá, que tá ali atrás, né? E aí falaram, nossa, a primeira doutora da igreja vai ser proclamada e tudo. Ele falou, não, a primeira doutora não. Pode ser a primeira que eles estão proclamando, mas a primeira doutora é Nossa Senhora, né? Então, assim, primeiro Nossa Senhora em tudo, né? Por que eu falei isso, né? Pra testar se todo mundo tá prestando atenção, né? Então, contei uma anedota aqui pra falar que Santa Teresinha é a santa de devoção do Gian. Então, o Gian que tá organizando tudo aí, vocês vão lá, mandam uma mensagem pro Gian, né? Quem tiver prestando atenção vai mandar uma mensagem pro Gian. Nossa, eu também sou devoto de Santa Teresinha, igual você, né? E o Gian vai entender essa referência aí. Mas eu quero ver quem tá prestando atenção. Vamos seguir, então, agora. Feita a piada aí pra ver quem tá vendo as aulas, né? Eu sei que aula online é difícil ver mesmo. E falado sobre os falsos devotos de Nossa Senhora. Agora vamos falar do que é essa verdadeira devoção. Em que consiste essa verdadeira devoção a Nossa Senhora? Eu acabei de citar o São José Maria, né? Eu vou continuar no exemplo dele aqui para falar do seguinte, né? São José Maria foi um santo, né? Que em vida muitas pessoas já falavam de sua santidade, né? E com todos os santos é assim, hein? Com todos os santos é assim. As pessoas não falam para ele, né? Mas as pessoas que estão próximas percebem aquele queijo diferente, né? Acho que eu já convivi com pessoas que eu acredito que são santas também, né? Então, enquanto a gente ainda tá convivendo com essas pessoas, a gente percebe traços de santidade nelas. E aí as pessoas, um ou outro, né? Menos informado, né? Às vezes chegava em São José Maria Escrivá e falava, padre, mas eu quero aprender alguma coisa do Senhor, assim, me ensina alguma coisa. Eu falava, de mim vocês não têm o que aprender, não. Pra falar a verdade, se for pra aprender alguma coisa de mim, aprende o meu amor a Nossa Senhora. Acho que é a única coisa que eu posso falar, né? Então é interessante pegar esse exemplo de um santo, né? Porque a gente deveria pensar, pô, mas não era um amor a Jesus, hein? Mas o amor a Jesus, às vezes, é uma coisa que é mais intuitiva. Porque Jesus nos deu a vida. Eu acho que por isso que São José Maria falava, né? Um amor a Nossa Senhora. Porque é o pleno cumprimento do amor a Jesus Cristo se dá através de Nossa Senhora. São Luís coloca isso muito bem no Tratado da Verdadeira Devoção, né? Que é o livrinho, né? Ele coloca que se Deus, para vir até nós, escolheu Maria, ela é o meio que ele usa para chegar até nós. E se nós queremos fazer o caminho de volta, chegar até Deus, chegar até Jesus, a gente deve passar por Nossa Senhora, né? Então isso não é um dogma da igreja ainda, opinião pessoal indireta aí no meio, né? Mas faz todo sentido que todas as graças passem por Nossa Senhora. Se todas as graças chegam até nós por Jesus, que ele é o único caminho, né? É a única ponte entre Deus e os homens, e o único caminho, a única ponte entre Jesus e nós, a Nossa Senhora, é natural que o caminho de volta seja o mesmo, né? De nós para Jesus, de Jesus para Deus. Né? Porque Jesus é Deus, né? Então, é muito natural esse caminho, né? Então, essa primeira devoção, ela consiste nisso. Sabermos que Nossa Senhora é nosso guia. Nossa Senhora é quem nos coloca, nos apresenta Jesus, mas é quem nos ensina tudo de Jesus. É quem deve receber tudo de nós para apresentar a Jesus. São Luís vai colocar isso, né? Em que consiste essa verdadeira devoção? E ele usa um exemplo muito bacana, um exemplo excelente, que é aquele da maçã que vai ser ofertada para o rei, né? Vamos pensar em um camponês que quer ofertar uma maçã para o rei. Então, se ele sozinho pega uma maçã lá no campo, é tudo que ele pode dar, né? Um camponês pobre quer oferecer uma coisa para o rei, o que ele pode ofertar, né? Ele chega com uma simples maçã, fala, olha, mas é tudo que eu tenho, né? Essa maçã eu vou dar pro rei, porque eu amo o rei e tudo, quero servir e etc. E oferece essa maçã diretamente pro rei. É o rei que tá recebendo essa maçã. Às vezes ela vai ser indiferente para ele, né? Às vezes não, ela com certeza vai ser indiferente. Se ele olhar pra fruteira dele, vai ter maçã, uva, melão, sei lá, vai ter tudo lá na fruteira do rei, né? Não vai nem precisar dessa maçã. Mas ele pode ficar feliz recebendo essa maçã. Mas qual que é a diferença se esse mesmo camponês, ao invés de chegar direto no rei, se ele não resolve chegar na rainha? Fala, rainha, quero ofertar essa maçã aqui pro rei.
Eu não sei se ele gosta, e se ele gostar, eu não sei como que ele gosta da maçã, mas você podia fazer isso pra mim, né? E aí a rainha pega ali a maçã, adorna ela, coloca em um prato de ouro, enfeita, coloca tudo do jeito que vai agradar o rei e oferta pra ele. Fala, olha, foi o fulaninho lá que entregou, né? Vai ser muito mais bem recebida pelo rei, porque é uma pessoa que conhece o rei. E é uma pessoa que vai adornar tudo e vai aperfeiçoar aquela oferta que nós estamos fazendo. Isso é a verdadeira devoção. Aqui a gente tem a chave, o segredo. Por que de se consagrar inteiramente a Nossa Senhora? Basicamente porque ainda que nós consigamos fazer alguma coisa boa, ela só vai ser plenamente boa se nós a ofertamos à mão de Nossa Senhora e nossa mãezinha, ela sim, sabe como agradar a Deus de verdade, né? Ela que sempre agradou ao Senhor, né? Em toda a sua vida, né? Em cada momento da sua vida, ela estava servindo e glorificando ao Senhor, né? Meditando aquelas coisas, colocando em prática, né? Como dizia São Lucas, né? No seu evangelho. Então, essa verdadeira devoção passa por esse caminho, né? Mas São Luís de Gregório de Montfort, na segunda parte lá do capítulo 3, ele passa umas características também dessa verdadeira devoção, da mesma forma que ele fez 7 pontos, né? Ele listou ali 7 tipos de falsas devoções, ou de falsos devotos. Aqui ele coloca 5 passos de uma verdadeira devoção. E o primeiro deles é que é uma devoção, olha só, hein? Já pegando aquele ponto que eu tinha falado lá da devoção exterior, hein? O primeiro sinal, o primeiro passo de uma verdadeira devoção à Nossa Senhora é que ela é uma devoção interior. Ela parte do nosso espírito, do nosso coração. Então eu falei do exemplo de São José Maria Escrivá, né? É provável que as pessoas que convivam com ele nunca tivessem pensado no amor que ele tinha a Nossa Senhora até ele falar isso. Eu vou pensar também em São Maximiliano Maria Kolbe, né? Ele falava também, né? Que São Luís também fala a mesma coisa, né? Com outras palavras, né? Que nós nunca vamos amar tanto Jesus tanto Maria como Jesus amou, né? Então, assim, se a gente quer amar muito Nossa Senhora, a gente deve amar como Jesus amou. E Jesus amou mais Nossa Senhora do que nós. Então, assim, a gente nunca vai amar tanto quanto ele. Não precisa ter medo, né? E por outro lado também, a gente nunca vai amar tanto Jesus quanto Nossa Senhora. Então é bom que a gente peça a ajuda dela. Olha, eu quero amar mais Jesus. Ama junto comigo aqui, Nossa Senhora, né? Por isso que a gente se consagra a Nossa Senhora. Então o caminho, né? A mão vale para os dois, né? Tanto para querer chegar ao Senhor, mas tanto também para querer honrar mais a Senhora, né? Serve para os dois pontos, né? E essa devoção, ela é interior porque é o que eu falei no começo, né? Algumas pessoas, pelas suas situações de vida, precisam de sinais exteriores, né? É o caso das irmãs, é o caso dos padres que passaram por aqui, né? Mas para nós, cidadãos comuns, a gente tem um trabalho comum, uma família e tudo, a gente também não pode andar sempre por aí dando sinais, né? Assim, pode ou não pode, né? Mas assim, não faz sentido também a gente querer sair andando por aí, né? Eu não saio por aí com a foto da minha esposa pendurada pra todo mundo saber que eu sou casado e saber quem é minha esposa. Então, assim, tem coisas que são de âmbito privado, né? E essa verdadeira devoção, seja ela de âmbito privado, seja não, isso é indiferente. O que é o principal? É a gente saber que ela é uma devoção interior. Saber que a partir do momento que a gente se consagra, alguma coisa tem que mudar dentro de nós. A gente tem que saber que a gente está entregando tudo nas mãos de Nossa Senhora e que ela vai nos ajudar a viver bem essa consagração, essa vida, né? Esse vale de lágrimas que a gente vive, né? Então, por isso que ele coloca isso como o primeiro passo. Vocês vão ver que tem mais pontos aqui que são interessantes, né? Por exemplo, o terceiro ponto da verdadeira devoção, ele coloca uma devoção santa. Pô, mas é o terceiro ponto, por que não é o primeiro? Ela deveria ser santa antes de ser interior, né? Não, é exatamente isso. Ela primeiro é interior para que depois ela seja santa. Porque se tem muitos sinais exteriores, não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Segundo ponto, então antes de chegar no terceiro, vamos passar pelo segundo, né? Uma devoção terna. Porque ela é cheia de ternura. Porque ela é cheia de amor à Nossa Senhora, de confiança à Nossa Senhora. A confiança de um filho para uma mãe. A confiança cega, né? A gente confia... Se a gente tem que ter alguma confiança cega na nossa vida, é a confiança em Nossa Senhora. Porque, e se for ter, né? Porque essa é a única que vale a pena, né? Confiança cega é só a Nossa Senhora, né? Porque ela tá cuidando de tudo. Ela tá cuidando de todos os passos. A confiança que o filho tem na sua mãe. Eu lembro de, por exemplo, no Filmes Incríveis, né? No Filmes Incríveis, tá? Quem já assistiu o negócio das referências aí de filmes, né? O Senhor Incrível é capturado e a Senhora Incrível vai atrás deles e tudo. E eles sempre foram proibidos ali, né, no primeiro filme, né? De usar os seus poderes, né? Porque tiveram vários problemas e tudo. Então, quando a Senhora Incrível precisa sair, né, atrás do Senhor Incrível, ficam só as crianças em casa, né? A filha mais velha, o filho do meio e o caçulinho, o Zezé, né? E aí, a mãe chega na filha e ela fala assim, mãe, mas eu tô com medo e tudo. E a mãe fala pra filha, né? Filha, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E se acontecer alguma coisa de ruim, se aparecer alguém, assim, com alguma coisa de ruim, use os seus poderes.
Ela, mãe, mas a gente não pode usar os nossos poderes. Ela, agora é pra usar, agora eu tô falando pra usar. Mas eu não sei o que é pra me fazer. Calma, isso vai vir de dentro de você. E a filha fica e usa os poderes na hora certa e dá tudo certo, né? Então, pra quem já assistiu o filme já sabe, né? Deu tudo certo, tudo no final. Então foi essa confiança na mãe, né? De saber que, nossa, pode correr um grande perigo e minha mãe não vai estar aqui. Mas se a minha mãe me falou que eu tenho os poderes, que eu vou saber usar, vai dar certo, né? Então a confiança em Nossa Senhora, nessa devoção terna, nessa cheia de ternura, cheia de amor, cheia de confiança, é isso. É literalmente a gente dar o passo, né? Coloca o pé e espera que Nossa Senhora vai ter colocado o chão ali, né? É literalmente isso, né? Terceiro ponto é que, sim, a gente chega nessa devoção santa, né? Por que essa devoção é santa? Porque ela nos ajuda a seguir o exemplo de Nossa Senhora, a amar a Deus e evitar o pecado. Nossa Senhora era cheia de graça, imune ao pecado. Então ela era imaculada, né? Não tinha a mácula do pecado. Então, imitar Nossa Senhora, imitar as suas virtudes, a sua humildade, a sua pureza, o seu espírito de serviço, o seu espírito de iniciativa, sempre estar pronta para atender Santa Isabel quando descobriu que ela estava grávida, tudo. Aprender de Nossa Senhora. Por isso que é uma piedade, uma devoção santa. Porque nós estamos aprendendo, né, com o exemplo, com a forma, né? Deus se fez homem através de Jesus Cristo. Então ele era metade Deus e metade homem. Beleza, é o maior dos homens, né? Mas e dos 100% humanos? Qual que é o exemplo que a gente deve seguir? A nossa mãezinha, né? Essa é 100% humana, essa não é metade divina, ela é 100% humana. Então, para nós que também somos 100% humanos, o nosso exemplo tem que ser Nossa Senhora. Para ter uma devoção santa, seguir sempre esse exemplo de Nossa Senhora. Quarto ponto, uma devoção constante, para que ela firme na nossa alma o caminho do bem. Então, como que deve ser essa devoção constante? Na prática, eu vou falar de pontos práticos aqui na frente, mas a gente tem uma coisa muito clara na nossa cabeça, hein? Não só da devoção à Nossa Senhora, mas da nossa vida espiritual. Práticas de piedade. E não tô falando nenhuma besteira aqui, hein? Falando com a bênção do meu diretor espiritual e dos últimos 3, eu acho que eu conversei, né? Todos eles falavam a mesma coisa, né? Práticas de piedade para nós, né? Cidadãos, pessoas do mundo, né? Casadas, que estão no meio do mundo, né? Não somos mundanos, né? Mas estamos no meio do mundo, né? Pessoas casadas, têm seu trabalho, têm seu estudo. A gente não tem muito tempo para acordar de madrugada e ficar rezando muito e tal, rezar 3 rosários por dia, porque a gente tem que trabalhar 8 horas por dia, tem que dar atenção para a família, tem que se alimentar, tem que ir na missa, né? Então, assim, quem pode ir mais de uma vez na semana, melhor ainda, né? Então, assim, tem que fazer tudo isso, né? Então, a gente não vai ter tempo para trabalhar 8 horas por dia, de repente ir para a escola ainda, fazer um curso ou tal, e fazer tudo que a gente queria, né? Então, como que a gente deve levar a nossa vida de oração, né? Essa piedade, principalmente a devoção à Nossa Senhora, mas se estendendo para toda a nossa vida espiritual. Práticas de piedade, poucas e constantes. Poucas e constantes. Então, assim, não vou precisar rezar uma devoção constante ao quê? Eu não vou fazer um compromisso aqui de rezar o rosário todos os dias. Mas o terço, o terço é 10 minutinhos ali, 15 para quem reza mais devagar, né? Mas não passa disso, né? Então, o terço diário é o mínimo que a gente pode fazer, né? Geralmente, no caminho de casa para o trabalho, a gente gasta esses 15 minutos aí, né? Então, seria o suficiente para a gente poder rezar o terço, né? Claro que não é o ideal rezar sempre no caminho, né? O ideal é parar diante de Nossa Senhora e rezar com piedade, né? Mas, se não sobrou outro meio, só para perceber que é muito possível, nesse pequeno momento a gente consegue rezar o terço. Então, o terço diário é o mínimo, né? É o mínimo que a gente pode fazer. Mas ainda que seja pouco, que seja constante, que seja todos os dias. Todos os dias. Dia após outro, dia após outro. Rezar o terço, rezar o rosário uma vez no ano, é melhor que não rezar nunca, né? Mas rezar uma vez no ano e ficar uma semana sem rezar, um mês sem rezar, um ano sem rezar, seria melhor a gente ter rezado só o terço mesmo, todos os dias. Mas todos os dias honrar Nossa Senhora. Então, por isso que deve ser pouco e constante. E o pouco? Aí vai depender da sua generosidade e da sua condição, né? Conheço pessoas que dentro do seu pouco rezam uma barbaridade, né? Rezam uma barbaridade. Então, vou dar alguns exemplos aqui, né? Algumas sugestões daqui a pouco. Eu só quis fazer essa observação aqui porque deve ser uma devoção constante. Não precisa ser muito, mas precisa ser constante. Nesse sentido aqui, quanto mais nós fizermos, melhor. Mas enquanto a gente não faz tudo que nós queremos, pelo menos o pouco que nós nos dispomos a fazer, que nós façamos todos os dias, que seja constante. E o quinto e último ponto, que seja uma devoção desinteressada, né? Nós somos devotos desinteressados. Eu sou devoto de Nossa Senhora única e exclusivamente porque eu amo a Jesus Cristo e por isso eu amo muito Nossa Senhora. E por amar muito Nossa Senhora é que eu acho que eu amo mais ainda Jesus Cristo. E não tem outro interesse, hein?
Se, Nossa Senhora, mas eu preciso tanto de tal coisa, Nossa Senhora, né? Vou pedir tal favor com a Nossa Senhora. Pode pedir, mas não é por isso que nós somos consagrados. Porque aí seria aqueles devotos interesseiros, né? O último tipo que São Luís colocou. Pelo contrário, nós somos desinteressados. Nós entregamos tudo nas mãos de Nossa Senhora. E se a gente precisar de uma coisa, ter a confiança que justamente por estar desapegado de tudo, se a gente precisar de uma coisa, Nossa Senhora já tratou de nos dar antes. É aquela coisa da pessoa que entrega todos os seus bens, né? Pô, entregou todos os seus bens. A pessoa que recebeu os bens não vai deixar ela morrer de fome. Até humanamente a gente consegue pensar nisso, né? Quanto mais espiritualmente, quanto mais falando de Nossa Senhora, da nossa mãezinha, né? Então, esse é o quinto e último tipo de devotos, verdadeiros devotos, ditos por São Luís. E aqui já encaminhando para a reta final, né? Então, vamos para as práticas, né, de uma verdadeira devoção, os pontos mais práticos. O que nós podemos fazer para viver uma verdadeira devoção à Nossa Senhora? O primeiro passo, hein? A gente vai entregar tudo, e tudo, absolutamente tudo, nas mãos de Nossa Senhora. Então a gente precisa ter uma grande confiança em Nossa Senhora. Pode parecer até estranho, né? Eu lembro que a primeira vez que eu escutei falar da consagração à Nossa Senhora pelo método, né, de São Luís Maria Grignion de Montfort, eu pensei, putz, mas entregar tudo assim nas mãos de Nossa Senhora não vai sobrar nada, nada, nada. E se eu quiser pedir por alguém, né? Calma, é aquilo que eu falei agora, né? Calma. Se a gente precisar, ela vai saber antes da gente, né? Falar, opa, peraí, Nossa Senhora, eu vou te entregar tudo. Eu falar, beleza, obrigado, né? Obrigado. Mas eu sei que você vai precisar disso aqui. Então, quando eu ver que você precisar, antes de você pedir, já vai estar disponível, né? É mais ou menos você chegar, assim, pra pedir uma coisa lá pra sua mãe, né? Falar, mãe, acabou o arroz aqui em casa. Ela, não, eu já tenho outro lá na despensa. Pô, rápido, nem sabia. Não, mãe, acabou, sei lá, acabou a água, tem que pedir água lá na distribuidora, tá? Não, eu já tenho outro lá na despensa, já tenho outro também. Falo, nossa, parece que tudo que eu preciso já tem aqui em casa, né? Quando a gente mora com as mães, mais ou menos, é isso que acontece, né? Com Nossa Senhora é a mesma coisa, né? Por isso que ela é nossa mãe, né? Quando a gente precisa de algum bem, Nossa Senhora já cuidou antes. Então, quando a gente vai pedir, ela já tá lá com Deus já negociando, né? Fala, tá precisando disso aqui, ó, pô, tá precisando de uma graça ali e tal. Libera lá, né? Então, é confiar totalmente na nossa mãe, né? Na mãe de Jesus, que é a nossa mãe. Por que a gente deve ter uma confiança total, assim, hein? Não sei se você já fez essa reflexão, hein? Mas eu falei também de doutrina de teólogos, né? Deus confiou totalmente em Nossa Senhora. Totalmente em Nossa Senhora. Porque Deus nos deu o seu próprio Filho, né? Deus deu o seu próprio Filho para dar a vida pelos homens. Então entregou o seu próprio Filho para que desse a vida por nós. E como que Deus fez isso, hein? Confiando em uma virgem jovem. Confiando que ela ia responder sim. Porque Nossa Senhora poderia ter dito não, né? É meio lógico a gente pensar nisso, mas tinha possibilidade, né? Era uma possibilidade impossível, eu acho, né? Ela nunca diria não para Deus, né? Mas, ainda que ela nunca dissesse, era uma possibilidade. Ela poderia ter dito não. E se ela tivesse dito não, hein? Não teríamos Jesus, né? Não da forma que foi, né? Então a nossa redenção não estaria completa. E Jesus ainda veio para cá, hein? E o que aconteceu quando Jesus veio? Confiou totalmente em Nossa Senhora e em São José. Mas totalmente em Nossa Senhora, para que ela levasse aquela gravidez adiante ali com todo o cuidado possível, né? Então, pô, Nossa Senhora também não podia extrapolar, né? Porque é arriscado para uma mulher grávida, às vezes, fazer grandes estripulias ali e tudo, né? Jesus nasceu, né? Era só Nossa Senhora para cuidar, né? Para amamentar e para trocar a fralda e para tudo, né? E Jesus era pequeno, né? Quem tinha confiança ali de educar o menino, né? O pai estava trabalhando e tal. Quem que estava educando? Era Nossa Senhora, né? Então Deus confiou Jesus a Nossa Senhora de olhos fechados, né? Olha, faz o que tem que fazer, né? Por isso que ela falou, né? Ele olhou para a humildade da sua serva, né? E realmente foi assim, né? Deus olhou para a humildade de Nossa Senhora e falou, opa, aqui eu posso confiar de olhos fechados. E realmente, Deus confiou em Nossa Senhora. Da mesma forma, nós também devemos confiar em Deus, né? E por meio da confiança em Deus, confiar no caminho que Ele deixou delineado, né? O caminho por Nossa Senhora, né? Então esse é o caminho, o meio, né? Confiar em Nossa Senhora. Confiança total, plena, cega, é o que eu falei, uma confiança cega em Nossa Senhora. Porque se o próprio Deus confiou nela, por que não nós? E como que nós vamos confiar em Nossa Senhora? Como que nós vamos nos relacionar? Que prática de piedade que eu posso levar, né? Tem algumas práticas de piedade que estão no seio, no coração da igreja, que são muito aplicáveis. E São Luís Maria Grignion de Montfort deixou uma sugestão aqui, né? De algumas práticas de piedade que a gente pode fazer na Nossa Senhora, né?
Mas as práticas de piedade também vão muito de acordo com o tempo da igreja, né? Pô, em determinado momento da igreja, tal prática de piedade é mais comum do que outra, né? Então, umas que são muito de acordo com o nosso tempo, né? Que a gente pode levar e que bem dentro do que eu falei ali, né? Elas são como uma luva, né? Elas vão se encaixar na sua mão, como uma luva encaixando na sua mão, é como essas práticas de piedade vão se encaixar na sua vida espiritual, né? São algumas pequenas práticas que a gente pode ter, marianas, todos os dias, todas as semanas, porque eu vou sugerir algumas coisas semanais aqui, né? Para honrar bem Nossa Senhora. Algumas estão aqui no tratado, outras não. São sugestões minhas, e aí você pega as minhas sugestões, é de quem mais você quiser, de São Luís e tudo. Mas é só para você ver que é aplicável e que a gente deve levar essa verdadeira devoção adiante. Além dos sinais que São Luís colocou, né? Primeiro de tudo, é uma devoção interior. Então, a devoção interior, você e Nossa Senhora, não importa o que você demonstra. Uma pessoa que, às vezes, não tem os olhos espirituais tão treinados, tão calibrados, né? Às vezes pode olhar para você na rua e nem imaginar que você é devoto de Nossa Senhora, né? Uma pessoa que está mais próxima de Deus, essa sim vai perceber que você é devoto de Nossa Senhora. Porque cachorro velho conhece o dono, né? Então, quando um cachorrinho conhece o outro, né? Pelo cheiro e tudo, né? Então, assim, conhece o dono do cara e tudo. Enfim, a gente tá perto de uma pessoa que passa esse amor de Deus, que transmite, que transpira esse amor de Deus, a gente conhece, né? Quando a gente tá perto de Deus. Então, a gente não precisa se preocupar com sinais exteriores, é uma devoção totalmente interior. Nós e Deus por meio de Nossa Senhora, né? Com a ajuda de Nossa Senhora, confiando em Nossa Senhora. E aí, o que a gente pode fazer além do exterior? Do interior, fazer algumas práticas exteriores. Algumas vocais, outras mais interiores mesmo, mas sempre começar o nosso dia, primeira oração que a gente faz, enfim, agradecer a Deus e tudo, mas sempre fazer pelo menos ali uma pequena jaculatória relacionada a Nossa Senhora. Então faz nem que seja uma ave cheia de graça, né? Não precisa nem rezar o resto da Ave Maria, só ave cheia de graça, uma pequena jaculatória, oferta isso para Nossa Senhora. Já começa o dia falando com Nossa Senhora, que beleza. Já começa o dia ofertando uma rosa para Nossa Senhora, né? Enfim, pode, sei lá, a jaculatória você cria a sua, né? Bom dia, Nossa Senhora. Pode ser a sua jaculatória, enfim. Depois é bom que a gente, no meio do dia, né? A gente se lembre novamente de Nossa Senhora. Então a gente rezar o Ângelus ao meio-dia. Uma prática de piedade antiquíssima na história da igreja e que não leva mais que 3 minutos, né? O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo e reza a Ave Maria e tudo. Não passa de 3 minutos. E é uma devoção que no meio-dia, no meio do trabalho, enfim, posso estar trabalhando, posso estar no meio de um relatório ali, vi que deu 12h20, né? Falo, nossa, nem vi meio-dia, mas 12h20, ainda tá no meio-dia, né? E vou ter um minutinho aqui agora para atender um telefone, né? Quando eu desligar o telefone, passo a mão aqui assim, ó, dá aquela esticada e tal, é o tempo de rezar o anjo. Passou, né? Às vezes ninguém vai nem perceber no seu trabalho, né? O colega que tá do lado e tudo, não vai nem perceber, só o prazo ali de, enfim, né? Coçar o olho, dar aquela respirada, beber uma aguinha, é o prazo de rezar o anjo. Mas internamente, interiormente, você tá conversando com a Nossa Senhora. Então, é uma prática que, enfim, é aconselhada pela igreja e que eu falo assim, é um caminho seguro, né? Vai lembrar de Nossa Senhora no meio do dia, né? Com certeza o restante do dia vai estar mais bem orientado, né? Buscando o exemplo de Nossa Senhora, sua humildade, sua simplicidade, sua laboriosidade. Enfim. O Ângelus também pode ser rezado às 6 da manhã, às 6 da tarde, né? Eu gosto de rezar ao meio-dia porque tá no meio do dia, né? Então ajuda a dividir o dia, né? Antes do meio-dia, depois do meio-dia, né? Então tem algumas práticas de piedade que eu até associo com isso na minha vida interior, cada um segue seu caminho, né? Mas além disso, como eu falei agorinha, o terço diário. Gente, menos que o terço diário não dá. Não dá. Não tem, até pensei em alguma coisa que não pode. O terço diário é o mínimo, hein? É o mínimo. É pedido de Nossa Senhora em Fátima, pra gente rezar o rosário, né? Então, assim, o terço é o rosário. Não é o rosário completo, mas é o rosário. Então, quem gosta de ser mais generoso pode até acrescentar uma prática ali. Eu costumo rezar o terço sempre, sei lá, de manhã, ou então sempre à tarde, né? Se eu rezo o terço de manhã, à tarde, contempla os mistérios do rosário que você não rezou, né? Hoje eu tô gravando aqui numa segunda-feira, não sei que dia que você tá assistindo, né? Hoje são os mistérios gozosos, né? Então vou rezar aqui o terço contemplando os mistérios gozosos. Depois eu vou só lembrar dos outros mistérios. Só lembrar mesmo. Então vamos, luminosos, dolorosos, gloriosos. Lembrei, passa de um por um, né? O batismo, enfim, depois o anúncio do reino de Deus, aí depois até a gente chegar lá na ressurreição e tudo, a coroação de Nossa Senhora. A gente vai ter passado pela vida de Nossa Senhora todos os dias. Então a gente vai ter honrado muito Nossa Senhora.
rezou só um terço, só os 5 mistérios ali, normal, os 10, 15 minutinhos. Mas na outra parte do dia pode ser um ótimo costume pegar os outros 3 mistérios que a gente não rezou o terço e pelo menos ler, se você não sabe decorado, né? Mas se você sabe de cor, pelo menos lembrar dos outros 15 mistérios, só lembrar deles, do nome deles, às vezes monta uma cena na cabeça, para quem é mais criativo e tudo, vai te ajudar a ter uma devoção melhor à Nossa Senhora, né? Outra prática de piedade, né? Mariana, né? Que é totalmente ligada aqui com a nossa devoção, a nossa consagração, né? Gente, comungou, ninguém sabe receber Jesus, a gente está recebendo Jesus ali, o corpo, sangue, alma, divindade de Cristo na Sagrada, na Santíssima Eucaristia, né? Ninguém sabe receber tão bem Jesus quanto Nossa Senhora. Então, lembrar de Nossa Senhora nesse momento é crucial, assim. Se preparar desde antes, né? Quando a gente está indo, nossa, eu queria, Senhor, te receber como a Virgem Maria, eu queria te receber como Nossa Senhora. Cada um a seu modo, né? Mas recebeu, aí esse é o momento de brilhar, né? Nossa Senhora, agora é sua hora, né? Me ensina, né? Me ensina aqui como que eu tenho que fazer, né? Se possível, faz por mim, né? Mas eu tô aqui também, tô ajudando, tô fazendo a minha parte. Mas se possível, toma a autoria aqui, toma o controle do carro, né? Eu vou ficar de navegador aqui, vou orientar só, vou ficar oferecendo aqui tudo, vou tentar facilitar, né? Mas guia, né? Guia. Tem que pedir a ajuda de Nossa Senhora na missa, né? Na comunhão, principalmente, né? E antes de dormir também, alguma prática, eu costumo sempre rezar 3 Ave Marias, é uma prática minha também que eu aprendi de um santo do qual eu sou muito devoto, né? Que é rezar 3 Ave Marias a Nossa Senhora pela noite, pedindo a virtude da santa pureza. Então todos nós precisamos ser puros de coração se a gente um dia quer ver Deus, né? E quem que era a mais pura de todas as mulheres, de todos os seres humanos? A Virgem Maria, né? Quem é, né? A mais pura, o mais puro dos seres, né? É justamente a Virgem Maria. Então seguir esse exemplo dela, né? Pedir essa pureza, né? Então já dei aqui várias práticas de sugestão aqui, né? O Ângelus, uma ejaculatória, enfim, se puder mais, melhor ainda, né? Mas pelo menos um ejaculatório, o Ângelus, o terço. Quando for na missa, né? Lembrar de Nossa Senhora na comunhão, eu acho que por aí a gente tá começando a ter práticas exteriores muito boas, né? Começando. Então pode não parar aqui, né? Mas eu acho que menos do que isso é pouco, hein? Acho que menos do que isso é pouco. E se a gente for pegar todo o tempo que você vai gastar pra fazer tudo isso aqui que eu falei, não vai dar 17 minutos, hein? Pra quem demora a rezar ainda, hein? Pra quem demora a rezar. São coisas muito rápidas, né? Você pode dividir no meio do dia, só não faz quem não quer, né? É muito aplicável, né? E além disso, o que mais que eu posso fazer? Pelo menos uma mortificação corporal, assim, por Nossa Senhora, uma vez na semana, preferencialmente aos sábados, um dia dedicado a Nossa Senhora, né? Sábado, por costume da igreja, né? É um dia que a gente dedica a Nossa Senhora, um dia que pode fazer a missa votiva de Nossa Senhora sempre, tudo. Então, deixa de tomar um café da manhã oferecendo para Nossa Senhora, então o lanche da tarde, ou então nem precisa ser tudo, tem um problema de estômago e tal, mas vou deixar de comer tal coisa, oferecer para Nossa Senhora esse pequeno sacrifício corporal, porque Nossa Senhora também era totalmente mortificada, a gente tem que aprender dela, né? Então é bom a gente ofertar isso, né? E rezar também uma antífona de Nossa Senhora que a gente não costuma rezar todos os dias. Eu rezo o terço, todos os dias eu rezo a Salve Rainha no final do terço. Uma vez na semana, de preferência no sábado, reza a ladainha de Nossa Senhora, tá no final do livro aqui. É tão bonita a ladainha, né? Reza uma outra oração, reza um Magnífica. Às vezes não reza um Magnífica todos os dias, pelo menos no sábado, tenta rezar um Magnífica. Estela Maris, né? A Rainha do Mar, né? Às vezes tenta rezar uma vez na semana, no sábado, que seja, né? Mas, enfim, são boas práticas pra gente ter essa verdadeira devoção, que é interior, mas que passa também por esses traços exteriores que são de foro privado. Porque o que é de foro público é indiferente. É indiferente. E deve ser assim, se não for indiferente, a gente tá fazendo errado, né? Mas ser claro na nossa mente que essa verdadeira devoção, ela consiste em uma total confiança e entrega em Nossa Senhora, sabendo que tudo que somos, tudo que temos, tudo que queremos e tudo que conseguimos, tudo está nas mãos de Nossa Senhora. E pra gente finalizar aqui, já bem no finalzinho aqui da minha referência, né? São Luís, ele se antecipa, né? A pensar, a gente tá pensando aqui em entregar tudo nas mãos de Nossa Senhora, e se eu precisar de alguma coisa, será que ela não vai esquecer, né? Ele coloca, né? Não é crível que nossos amigos, parentes ou benfeitores sofram prejuízos porque nós nos devotamos e nos consagramos sem reserva ao serviço de Nosso Senhor e de Sua Mãe Santíssima. Isso seria uma injúria ao poder e à bondade de Jesus e de Maria, que eles sabem muito bem valer os nossos parentes, amigos e benfeitores, aproveitando todo o nosso crédito espiritual ou qualquer outro meio que nós tenhamos conseguido. Então essa prática, ela também não impede que a gente reze por tal pessoa,
Porque, por que eu vou rezar por tal pessoa se é a Nossa Senhora que vai aplicar os méritos dessa oração? Pelo contrário, é por isso que nós vamos pedir por tal pessoa. Porque se nós já entregamos tudo nas mãos de Nossa Senhora, para que a gente lembre ela mais uma vez. Eu te entreguei tudo, e agora eu tô te entregando a vida dessa pessoa, por isso que eu tô pedindo por ela. A devoção já saiu de mim, né? Agora já tá no outro. E aí eu acho que a gente alcançou o pleno cumprimento, hein? Pleno cumprimento das promessas do batismo. Santidade e apostolado. Ninguém vai pro céu sozinho. Quando a gente chega nesse ponto, nesse patamar, né? De esquecermos de nós mesmos, porque nós já somos todos de Jesus por Nossa Senhora, né? Quando a gente começa a se preocupar com o outro, a gente subiu um degrauzinho nessa caminhada rumo ao céu. Então é isso. Acho que já tá o suficiente, eu já falei tudo que eu devia falar aqui. Agora é só agradecer e entregar nas mãos de Nossa Senhora, pedindo para que ela possa receber todas essas coisas, nos ajudar a colocar em prática. E tudo isso nós pedimos em nome da Santíssima Virgem Maria. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós.